Você já percebeu que o mundo nos empurra o tempo todo para a competição? Tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro, tem que ganhar sempre. O outro é sempre meu adversário. O outro, não, ele não é meu parceiro, ele não é meu amigo. Eu tenho que ganhar, eu tenho que chegar em primeiro o tempo todo. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Lições da Montanha. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Jesus falou lá no capítulo 5, versículo 9 de Mateus, que fala o seguinte: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Jesus está ensinando que a vida é sobre cooperação. A vida não é sobre competição e querer ganhar do outro o tempo todo. Vocês estão diante de alguém extremamente competitivo. Eu jogo tênis, jogo futebol, jogo vôlei, eu gosto de ganhar. Gosto mesmo, eu gosto mesmo. Eu fico extremamente irritado quando eu perco. Mas eu tenho aprendido, e não é fácil, não é fácil, tenho aprendido a extrair as lições da derrota, entendendo que em alguns momentos, sim, eu tenho que brigar, eu tenho que aceitar, eu tenho que crescer, evoluir, me desenvolver. Afinal de contas, a vida não é sobre ganhar o tempo todo, a vida não é sobre competir o tempo todo. Eu sei que nesse tempo doido que a gente está vivendo, onde um quer sempre passar por cima do outro, falar sobre isso talvez soe até um pouco estranho. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para trazer uma consciência para cada um de nós. Aqui nesse texto, Jesus está ensinando sobre maturidade. E maturidade é justamente essa percepção, esse entendimento de que eu posso alinhar o meu propósito ao seu propósito, sem competir com você. Nós precisamos evoluir e amadurecer a esse ponto, a ponto de entender que nós estamos aqui para somar uns com os outros. A vida não é sobre ficar ganhando o tempo todo, não é sobre ficar olhando para o outro como se ele fosse o meu rival o tempo todo. Não! Na família de Deus, cada um tem um propósito e esse propósito precisa estar claro, bem definido, para que a gente una, para que a gente some e dessa forma o reino de Deus só tende a ganhar. O reino de Deus vai tocando mais pessoas, vai tomando proporções maiores e realmente conquistando um espaço em meio a corações endurecidos, a mentes endurecidas. Nós precisamos fazer essa diferença. Tem uma outra tradução desse mesmo texto que fala que são bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores são aqueles que promovem paz. Precisamos borrifar paz num mundo árido de amor, num mundo tão seco por causa de tantas crises e brigas e disputas. Precisamos semear paz, espalhar paz. A lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. No mundo, você precisa ganhar do outro para ser aplaudido. Na lógica de Deus, você precisa vencer a si mesmo para receber esses aplausos. Lembra que eu falei da maturidade? Em relação à maturidade, nós entendemos que a competição ela tem tudo a ver com ego. Quanto mais adoecido o nosso ego está, mais queremos competir, mais nos ofendemos com as derrotas. Precisamos entender o seguinte, que o sucesso do outro não me diminui. Pelo contrário, se o outro conseguiu, se o outro chegou, se o outro alcançou alguma coisa e eu pude de alguma forma participar para que ele alcançasse essa vitória, isso gera prazer, isso gera completude, gera realização na minha vida. Eu paro de ficar olhando para o outro, desejando que ele se dê mal, para que então eu me dê bem. Não, não preciso disso. O sucesso do outro não precisa me diminuir. Eu gosto muito de um exemplo que o apóstolo Paulo cita, tanto quando ele escreve para os romanos, quanto quando ele escreve para os coríntios, e ele fala sobre o corpo. Ele traz o exemplo do corpo humano, falando também do corpo de Cristo. Assim como o corpo tem vários membros, e esses membros são diferentes. A minha mão é diferente do meu nariz, é diferente da boca, é diferente do pescoço, e cada um desempenha um papel especial. Cada um tem um papel único, e quando cooperamos e quando operamos juntos, cada membro operando junto com o outro, o corpo é beneficiado, o todo alcança os resultados. É assim que deve ser a nossa vida, é assim que deve ser a nossa caminhada, a nossa trajetória, sem ficar olhando para o outro como se eu não precisasse dele.
Eu gosto muito de uma musiquinha que a gente cantava desde a época da escola bíblica dominical, quando criança na igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Não tem como tentar viver sozinho, isolado do outro, quando o assunto é evangelho, quando o assunto é reino de Deus. E para trazer uma aplicação prática, precisamos entender que quando cooperamos uns com os outros, nós estamos agradando o coração de Deus. Deus trabalha em unidade e Deus espera que trabalhemos em unidade também. E aí 3 pontos para a gente poder pensar a respeito. Primeiro, crie pontes. Tem muita gente criando muro, tem muita gente criando separação, divisão. Nós precisamos criar pontes, conectar com as pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas. Segundo, celebre a vitória do outro. Consiga desenvolver essa arte de se alegrar com a vitória do outro. Para de invejar, para de falar, não, mas ele não merece, ele não deveria ter conquistado isso. Por que não? Se ele trabalhou para isso, se ele se esforçou para alcançar esse resultado, por que não? Comemore, celebre, fique feliz com a conquista do outro. E terceiro, sirva com alegria, com muita alegria, servindo uns aos outros, me colocando como menor. No reino de Deus é isso, se eu quiser ser o maior, eu preciso ser aquele que serve a todos os outros. Jesus nos ensina um exemplo de serviço e nós precisamos servir uns aos outros também. E para fechar, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você quiser entender quem você é de verdade, você precisa aprender a cooperar. A nossa identidade está também naquilo que fazemos. Nossa identidade vai definir as nossas ações. Se eu sou filho de Deus e Deus, o meu Pai, me ensina sobre cooperação, eu preciso cooperar com os outros também. Essa é uma das muitas lições que nós aprendemos na montanha, com esse ensinamento precioso que Jesus deixou para nós. Eu quero te encorajar a ativar as notificações para você receber os próximos vídeos e compartilhar com alguém também, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e juntos nós vamos aprendendo as lições da montanha. Te vejo no nosso próximo vídeo.